Ok, então, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais uma sessão do Papa Mesa, a última de 2024. Vamos encerrar com chave de ouro. Hoje, então, temos aqui a Paula Feliciano, Paula de Oliveira Feliciano, que ela vai apresentar, então, o livro de sua autoria, chamado Produtos de Origem e Patrimônio Alimentar. O livro ele desenvolve pontos e conexões muito fortes para a compreensão desse significado dos patrimônios alimentares, dos produtos de origem, aborda também questões de identidade cultural, valores mercadológicos. Mas pronto, não vou entrar aqui em detalhes, porque a apresentação é da Paula, mas também a seguir coloco o link do livro na descrição para quem quiser saber mais e para quem quiser também até comprar o livro. O livro ele é da editora Senac, pertence à série universitária e que foi desenvolvido pelo Senac São Paulo, ok? A Paula é já uma parceira da Vera Kiss há muito tempo e desenvolve trabalhos com a Vera Kiss já há alguns anos. A Paula é formada em gastronomia, é mestre em cultura e identidades brasileiras pelo IEB da USP, realizou estágios na Fundação Alícia e no Observatório de Alimentação da Universidade de Barcelona e atua como pesquisadora em projetos ligados à cultura, culinária e é também professora nos cursos de graduação e pós-graduação em gastronomia no Senac São Paulo. A Paula também tem formação em patrimônio, memória e gestão cultural pelo Centro de Pesquisa e Referência no Museu Casa Amaro de Andrade. Deixo agora o espaço para a Paula, que é a melhor pessoa para falar sobre o livro, é a autora do livro. E então, Paula, por favor, seja muito bem-vinda à nossa sessão do Papa Mesa, assim como todos os outros convidados que aqui estão. E agora, o palco é seu, Paula. Muito obrigado. Queria agradecer, Adriano, pela apresentação, agradecer também a Juliana, né, pelo convite de estar aqui para poder apresentar o livro. Eu vou então pedir licença para compartilhar a tela aqui e vou falando, contando um pouco, né? Eu acho que esse projeto do Papo à Mesa é um projeto muito legal para a gente poder discutir livros, né? Como eu sou autora desse, eu vou também buscar falar um pouco mais do conteúdo do livro, né? Acho que não é exatamente uma análise, mas uma apresentação, né? Até porque ele foi editado, né, esse ano e ele foi planejado num contexto assim bem que para mim é bem importante, né? Que é o contexto universitário. Estou aqui projetando a tela, acho que vocês estão vendo, né, a minha Sim, capa sim, aqui. sim, Legal. exato, já está. S Só tirar aqui da frente para a gente pronto. Bom, então, primeiramente, né, novamente agradecer, pela oportunidade de apresentar o livro Produtos de Origem e Patrimônio Alimentar. Eh, Também, né, fazer uma notinha aqui, que eu tô com um pouquinho de, alergia também aqui na garganta, então por isso que eu tô falando assim, né, talvez um pouco mais, com dificuldades, mas eu vou dar o meu melhor aqui para poder apresentar. Esse livro então, ele foi publicado esse ano, né, começo de 2024, foi produzido num contexto, né, que a editora Senac está lançando já há alguns anos essa série universitária para diversos cursos, inclusive para o curso de gastronomia, e a ideia é que seja mesmo uma ferramenta didática, né, para o curso de gastronomia e especialmente para matérias, né, para desenvolvimentos educativos de formação ética. Então, esse contexto, né, do livro de produção do livro Produtos de Origem e Patrimônio Alimentar, ele vai ter esse propósito, de ser uma ferramenta, né, pedagógica para esse ensino dos alunos de gastronomia, né, pensando também no mercado de trabalho, na acessibilidade desses temas de formação ética no campo profissional. Então, a estrutura em si, né, desse livro, ela é pensada tanto para trazer em capítulos os temas principais, né, do título em questão, mas também a gente vai ter algumas sessões nesse livro que são sessões adicionais para trazer exemplos, para indicar referências de aprofundamento teórico ou até
outras modalidades, né, audiovisuais, enfim, que sejam importantes, alguns momentos de reflexão crítica, e também a gente tem a preocupação, né, nessa série universitária de trazer exemplos práticos da aplicação desses temas que são tratados nos livros, né. Então essa inter-relação aqui, né, de, reflexão, pesquisa, prática, indicação também, bibliográfica ou de outras naturezas, é uma parte bem importante aqui do material. O livro, né, Produtos de Origem e Patrimônio Alimentar, ele está dividido em 8 capítulos, então, né, eu vou comentar um pouquinho cada um, mas acho que essa é uma estrutura também, né, que vale a pena comentar, porque o livro ele como proposta de formação universitária, ele vai então, pensar, né, também na comunicação das informações, nessa acessibilidade, embora, seja um formato acadêmico mesmo, né, então os textos são todos, referenciados com normas, né, técnicas também para isso, mas a ideia é que seja acessível, né, então há um limite aí também para o nosso aprofundamento, né. Como vocês podem ver, nesses 8 capítulos a gente vai ter, temas que são desde temas, de natureza conceitual, como também de contexto, e da própria prática, né, da aplicação, de ferramentas, de usos e funções também dos produtos de origem patrimônio alimentar. No primeiro capítulo, né, aliás, eu tentei aqui para nossa apresentação dividir mais ou menos esses capítulos, conforme a gente vai apresentando conceito, contexto e depois também aplicações práticas. Acho que vale também comentar, né, que esse livro ele tem, um foco em pensar a questão no contexto do Brasil. A gente vai fazer algumas, interfaces, né, internacionais quando lidar com o tema de certificação, por exemplo, mas, especialmente tentar pensar as ferramentas, as aplicações do contexto dos produtos de origem patrimônio alimentar aqui no contexto brasileiro. No primeiro capítulo, que é o estudo da alimentação como produtos de origem e patrimônios alimentares, a ideia é primeiro localizar, né, os estudantes ou os interessados, em qual seria essa importância, né. Então, basicamente, a gastronomia, ela é um ator recente no campo do estudo da alimentação, e também, é esse ator, né, que trabalha no campo mais interdisciplinar, então a gente, como área de conhecimento, né, tem algumas necessidades de interface, intersecções com outras áreas para poder elaborar o conceitual mesmo da gastronomia. Então, nesse primeiro capítulo, eu busco, explicar, né, primeiramente, em que momento a gente vai ter essa relevância do patrimônio alimentar, e isso se dá especialmente, né, pela, relação como patrimônio cultural. Então, primeiro eu elaboro, né, essa ideia, esse contexto histórico, entender um pouco, quais são os desdobramentos, né, tanto de uso, estruturação até burocrática do patrimônio cultural, para que o patrimônio alimentar emerja como uma área de interesse, né, não só de estudos, mas também de aplicação, e elaborando um pouco essa transição, né. No final das contas, pensar patrimônios alimentares e produtos de origem, vão ser então também essa, compreensão, né, nossa das dinâmicas de transição, né. Então, num contexto do passado, os patrimônios, né, culturais, eles, se tornam temas de interesse também por conta da proteção de infraestrutura, né, proteções jurídicas de uma maneira mais ampla, e vai havendo desdobramento, então, desses usos e funções até o nosso contexto mais atual, que é relativo à manutenção de identidades, né, culturais e à interface com o mercado também. Ainda nesse primeiro capítulo, eu tento diferenciar os termos, né, porque, a gente tem essas 2 palavras, produtos de origem e patrimônio alimentar, e ao menos, né, no ponto de vista, nos estudos que eu faço, eu costumo usar o patrimônio alimentar como o termo mais guarda-chuva, né, para tratar, desse estudo cultural da alimentação. E os produtos de origem como essa terminologia,
mais voltada para a interface com o uso mercadológico, né, então, também tem essa observação importante. No capítulo 2 eu vou tratar então, de especificar, a questão da identidade territorial. Aqui eu já começo, a dar fazer algumas interrelações com conceitos, né, princípios do marketing, embora esse não seja um livro, né, eu não tenho essa formação diretamente, mas não dá para falar do tema, né, de patrimônio e produto de origem sem essa interface. Mas aqui na questão de identidade territorial eu busco focar especialmente no contexto histórico, quando a gastronomia se envolve exatamente com essa questão, né, que haveria um marco aí de importância para nós, que tem a ver com o princípio do século XX e a utilização, dessa reflexão, né, sobre o território e as qualidades que ele vai, imprimir nos alimentos, né, nas suas características de sabor, textura, aroma, a partir dos vinhos, né, então esse seria um marco aí mais histórico para nós que é tratado nesse capítulo 2. Já nesse capítulo 2, eu também apresento a certificação de origem, indicação geográfica, né, então essa seria a nossa norma, né, inclusive, em contexto federal, né, baseada também numa legislação do ano de 1996. Então eu apresento um pouco o significado, quais são as interfaces com outras certificações internacionais, né, no final das contas, a indicação geográfica no Brasil, ela vai acompanhar as normativas internacionais também, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, e outras, né, tratativas. Então, a ideia é trazer um pouco esse contexto, né, da certificação de origem, especialmente a nossa legislação, né, federal, que é a indicação geográfica. Um segundo bloco do livro, né, desses 8 capítulos, vai ser uma tentativa também, né, de elaborar outras interrelações, né, outras interfaces que estudar o produto de origem, o patrimônio alimentar no contexto da gastronomia vai ser importante. Eu acho que, né, ao menos na intenção, né, da escrita desse livro, eu busco, trazer um pouco essa, visualização das interfaces socioambientais. Acho que esqueci de fazer, né, também uma apresentação específica, né, de contexto desse livro, que além dele ser um material didático, ele também, representa uma matéria que a gente tem há mais ou menos 3 anos, no curso de gastronomia do Centro Universitário Senac. E é uma matéria recente, né, eu mesma sou formada em gastronomia, mas, não era, né, muito uma matéria, já existente ou então, né, tratada de modo mais importante no nosso currículo. E o Senac então, né, com as suas constantes atualizações também de currículo, incluiu essa matéria, né, que leva especificamente o mesmo nome. E ao longo, né, do meu trabalho como professora, eu atuo, né, no Senac, há quase 15 anos, eu sempre senti essa dificuldade, ou, né, a necessidade, acho que muito mais, de trazer essas temáticas de formação ética, né, que tivessem a ver com a reflexão crítica também sobre o uso de recursos naturais, né, a questão da alimentação saudável. Então essa foi uma publicação também pensada para trazer esses temas, socioambientais com uma importância um pouco maior, né. Hoje a gente tem várias publicações, que também, né, se relacionam com patrimônios alimentares e produtos de origem, mas uma boa parte acaba se dedicando à questão do marketing, né. E aí esse livro então ele tenta, colaborar, né, trazendo uma ampliação, da perspectiva de impacto, né, socioambiental, quando a gente pensa na questão do patrimônio em si. Nesse capítulo 2, então, a ideia é fazer uma, relação com a alimentação saudável, né, pensar os usos do território, as relações de poder, também as questões de sustentabilidade, né, então, o patrimônio alimentar ele é a expressão, né, da nossa cultura em termos de alimentação. E não é possível, né, a gente pensar na
manutenção ou na perpetuação, né, da nossa cultura alimentar, das nossas culturas alimentares, né, melhor dizendo, sem pensar no uso sustentável do território, né. O patrimônio alimentar é esse espaço, né, esse contexto que a gente valoriza a singularidade dos alimentos, né, a singularidade das práticas alimentares, dos usos, né, dos utensílios envolvidos. Então esse é um conjunto, né, de elementos que consegue ser expressado, né, pensando também na manutenção das nossas práticas, sustentáveis de uso do território. Então esse capítulo 3 ele vai, buscar, né, trazer uma elaboração também dessa relação, tanto do patrimônio alimentar com a saudabilidade, pensando na questão da biodiversidade, né, então a relação aí direta. O capítulo 4 é um capítulo complementar dessa tentativa, né, de elaborar a importância, socioambiental, especialmente pensando a sociobiodiversidade. Então, no capítulo 4 a gente vai, fazer a conexão aí do capítulo anterior, que trata da atenção para a biodiversidade, esclarecendo, né, os sistemas de cultivo de alimentos que vão estar direcionados tanto a práticas mais sustentáveis, de cuidado, né, do território, cuidado das relações de trabalho, impactos, né, socioambientais também, mais condizentes, né, com o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas e o meio ambiente hoje. E pensar então, né, o patrimônio alimentar como ele podendo, né, se expressar a partir dessa combinação, né, a existência da biodiversidade e também a manutenção de sistemas alternativos de produção de alimentos que possam então, colaborar para essa biodiversidade, ou melhor, né, sociobiodiversidade, e essa sociobiodiversidade também vai ser uma abertura, né, para a gente desenvolver esse contexto da cadeia de valor, que vai ser bastante importante para manutenção, né, comercial também desses produtos de origem em patrimônio alimentar. Bom, um terceiro bloco que esse livro, né, busca trazer também à tona, né, como informações, elaborar a questão dos selos, né, dos selos e das certificações, de produtos agroalimentares. Nesse caso, a gente tenta, né, elaborar as questões simbólicas, né, então os selos, eles vão ter relação imagética, né, com as nossas preferências também, vão representar esteticamente, né, a dimensão de valor também em produtos agroalimentares e vão gerar então, né, uma percepção de agregação de valor monetário, mas também simbólico para esses produtos agroalimentares. Então, o capítulo 5 ele vai, além de discutir, né, um pouco, digamos, mais conceitualmente, filosoficamente, essa perspectiva de valor de selos agroalimentares, vai também trazer alguns exemplos, né, de selos agroalimentares que existem aqui no Brasil em atividade, então, selos ambientais, selos de valorização da agricultura familiar, selos étnicos, como, por exemplo, o selo de comunidade quilombola, e vai elaborar um pouco, né, discorrer sobre cada um desses selos, e também essas perspectivas de valor, que seriam, né, valores de estima, valores de representação cívica, também institucional e até de elaboração, né, de valor econômico também diferencial, de competitividade, distinção, né, dentro de um mercado também comercial. Esse capítulo 5, né, ele busca então trazer esses exemplos de selos e faltou só comentar um deles que é o selo arte, né, que é o selo direcionado para a produção de produtos artesanais aqui no Brasil e que recentemente teve algumas importantes atualizações também, em termos da possibilidade de uso, né, para os pequenos, produtores aí artesanais, que utilizam alimentos de origem animal.
O capítulo número 6 ele vai tentar tratar, né, ainda desse mesmo contexto aí dos selos, mas pensando as ferramentas de reconhecimento e valorização, de patrimônios alimentares que a gente teria mais, em atividade mais, recente aqui no Brasil, né. A verdade é que as ferramentas, né, elas vão poder ter diversos pontos de partida, então a gente tem aqui no Brasil ferramentas de reconhecimento e valorização, que buscam, né, produzir uma reflexão mais intelectual para uso educativo. A gente vai ter ferramentas que vão pensar o produto, né, mesmo a questão mercadológica, desenvolver marca coletiva. Nós vamos ter também ferramentas de conhecimento que pensam, o patrimônio alimentar dentro de um sistema alimentar, né, então, as interrelações que as comunidades, especialmente essas em situação de vulnerabilidade, né, elas vão ter de importância para a manutenção dos patrimônios, mas também, outros serviços, né, ambientais aí para a sociedade. E também, ferramentas que vão ajudar a pensar a questão de comercialização, de estruturar essa cadeia aí a cadeia comercial, pensando em auxiliar os produtores, né, especialmente os pequenos produtores, a saírem da clandestinidade. Então esse capítulo 6 também seria, né, uma tentativa da gente trazer um panorama dessas principais ferramentas, eh, quais seriam essas ferramentas que também, né, são parte aí de, poder público, né, de políticas públicas, como por exemplo é o caso do IFAM, e até uma iniciativa, né, internacional a partir da Unesco e da FAO, que também vão reger aí um pouco esse conhecimento que a gente tem sobre as ferramentas de valorização de patrimônios alimentares. Seguindo, né, com a finalização desse livro, nós vamos ter o capítulo 7 e o 8 com uma tentativa de elaborar tanto a prática, né, do uso dos produtos de origem patrimônio alimentar, como também, tentar pensar quais são os principais desafios, né, então, quais são os limites, esse campo do patrimônio alimentar e dos produtos de origem, né, ele é um campo de distintos atores, com pontos de partidas, interesses também que ora estão aí na mesma coerência, ora tem pontos de, divergência, né, então o capítulo 6 ele vai especialmente pensar, né, que, dentro desse conjunto de atores que envolvem produtos de origem e patrimônio alimentar, a gente vai ter poder público, iniciativa, né, privada, organizações sociais, até a sociedade civil. Então, o capítulo 7 ele vai tentar, trazer exemplos, né, de como os produtos de origem e patrimônios alimentares eles vão poder se expressar, né, talvez como de uma maneira mais, relevante, com impacto social, de visão de benefícios também, econômicos, num processo de parcerias e arranjos produtivos locais. Então, esse capítulo 7 tenta, né, trazer esses exemplos, pensar também a diferenciação, né, entre as parcerias e esse sistema dos arranjos produtivos locais, e trazer alguns exemplos, né, especialmente, projetos do movimento Slow Food, ou então, estratégias, né, comerciais que são aplicadas já por alguns grupos, né, que promovem parcerias para desenvolver patrimônio alimentar e produtos de origem, que vão ser utilizadas, né, para escoar, para fazer a venda, para, enfim, que os alimentos aí que têm essa característica de produtos de origem patrimônio alimentar possam ser mais acessíveis, estejam, né, numa relação aí mais direta entre a produção, por exemplo, né, agrícola e o consumidor final. Esse último capítulo então, né, ele procura elaborar sobre as redes alternativas, de comercialização como uma estratégia importante, pra manutenção, perpetuação desses patrimônios alimentares e produtos de origem, e também talvez, né, essa é um pouco a nossa intenção aqui
com o desenvolvimento desse capítulo, chamar, né, a atenção para que essas estratégias, né, de trabalhos colaborativos podem ser uma maneira eh, sustentável da gente manter as oportunidades para os patrimônios alimentares e produtos de origem. Por fim, né, o capítulo 8, então, ele vai tentar especialmente elaborar os desafios, limites, e possibilidades para estudar e pensar produtos de origem e patrimônio alimentar, pensando quais são as implicações dessa multiplicidade de atores envolvidos e também, eh, dos interesses, né, dos agentes. Então, como é que a gente, né, poderia pensar um melhor cenário de atuação para que a gente tenha, à medida do possível, né, um desenvolvimento, uma aplicação que envolva, os interesses, né, da maioria ou de modo mais equilibrado. Pensar também, né, essa é uma intenção aqui dessa publicação e é trazida aí no capítulo final como um fechamento mesmo para o livro, hã, que é possível, né, que para outras áreas isso não seja, uma abertura tão diferente, né, mas para a gastronomia, né, pensar que a gastronomia seria desses agentes que trabalham, né, estudam a área da alimentação, esse que dá fins econômicos, né, fins comerciais para a alimentação. Então esse capítulo 8 ele tenta também chamar um pouco, né, a atenção da área em si, para que lidar com produtos de origem, né, patrimônios alimentares, pensar esse uso comercial, talvez seja uma possibilidade interessante a gente utilizar uma perspectiva antropológica, de organizar esses arranjos produtivos, né, essas parcerias, sempre na intenção de, comunicação, diálogo com todos os interessados, especialmente esses agentes que costumam ser os que têm, ou menos voz política, ou têm mais dificuldades, né, de serem, atendidos por políticas públicas, ou, né, qualquer outra situação de vulnerabilidade que a gente, como gastronomia, não lide somente, né, nesse contexto de produtos de origem e patrimônio alimentar, de uma maneira superficial, né, com essa temática e na utilização também na prática. Concluindo, né, um pouco a abertura aqui desse descritivo sobre o livro hoje, acho que se eu pudesse apresentar, né, quais seriam os pontos principais, que essa publicação, né, busca trazer, seria, primeiro, né, ser uma discussão mais acessível sobre um contexto que é muito complexo. Então, os patrimônios culturais, né, que seriam essa área básica, né, onde o patrimônio alimentar e o produto de origem ele está envolvido, é uma área de distintos pontos de vista, né, e a combinação também de contextos e conceitos diversos. Então a publicação ela busca, elaborar esses temas, né, de uma maneira mais acessível, tentar comunicar essa relevância do contexto dos produtos de origem e patrimônio alimentar, para o fim universitário, né, especialmente no nosso contexto da gastronomia, é um curso de tecnologia, então, a gente, né, precisa, ter uma certa assertividade, né, na comunicação também, desses temas que são complexos. Um ponto também, né, bem, que pelo menos foi a nossa intenção, né, na criação da publicação e quando eu escrevi o livro também, é pensar nas intersecções socioambientais, então trazer à tona essas informações, os impactos, né, o que significa a existência do produto de origem do patrimônio alimentar, na relação que tem com as pessoas e com o meio ambiente. Pensar esse sistema de atribuição de valor, né, então no final das contas, o patrimônio alimentar e os produtos de origem vão ser um grande, momento, né, de qualificação, momento que a gente vive, né, nos últimos tempos, de qualificação dos alimentos, das práticas alimentares, né, do instrumental envolvido.
E muitas vezes a gente, né, não tem a compreensão do todo, quem são os envolvidos, né, os agentes, quais são as suas perspectivas, onde elas se combinam, onde elas são divergentes. Acho que né, a intenção aí do livro é tentar elaborar esse sistema, né, dar uma visão aí geral. E por último, né, e aí já vou encerrando aqui também, porque se, né, tiverem dúvidas ou algumas questões, a gente tem tempo para conversar também. Esse livro ele vai tentar demonstrar, né, como os produtos de origem e patrimônio alimentar eles participam de uma engrenagem, né, de uso dos alimentos que são nossos recursos naturais aí extremamente importantes, mas como podem ser, então, né, uma engrenagem para a gente associar práticas sustentáveis de uso do território, de relações de trabalho, e também né, de manutenção das identidades culturais. Acho que, né, por hora, eu vou encerrando por aqui. O Adriano já comentou né, sobre o acesso também ao livro. Esse livro, Produtos de Origem Patrimônio Alimentar, ele é acessível gratuitamente à rede de alunos da Biblioteca Digital do Senac. E ele também está disponível para compra nas plataformas, né, todas as plataformas de compra online de livros, na versão EPUB. Né? Então é possível também adquirir o livro nessa versão virtual. Então vou ficando por aqui, agradeço novamente a oportunidade de poder apresentar essa publicação que não só né, na minha vida profissional tem sido bem importante, mas também é uma chance né, de trazer alguns temas para a área da gastronomia que até então a gente não elaborava né, com tanto direcionamento. Então, muito obrigada a todas que estão aqui. Muito bem, Paula, excelente. Muitíssimo obrigado pela presença e pela apresentação. Eu sou um bocado suspeito, porque a temática também faz parte da minha área de estudo, numa outra perspectiva, numa perspectiva também complementar, que é uma visão mais mercadológica, de marketing, de comunicação e de promoção dos produtos de origem. E gostei muito da visão que a Paula traz, e além de pontuar os conceitos importantes sobre o que são os produtos de origem, né? E deu-me agora uma curiosidade enorme de ler o livro, Paula, confesso. E já vi aqui que pela Amazon eu posso comprar na versão Kindle, então é, isso já tá muito bem colocado. E um dos pontos que particularmente eu acho que são é o mais interessante dentro dessa visão é que realmente as indicações geográficas, os produtos de origem, eles são realmente uma engrenagem muito complexa e completa e que não envolve somente uma área ou duas áreas. Realmente há muita coisa envolvida, há muitos parceiros envolvidos e formas de relação e, de alguma maneira, podem explorar no sentido de se beneficiar daquilo que seria a manutenção do patrimônio alimentar e o fomento, na verdade, aos produtos de origem. Eu vou abrir depois aqui também para perguntas, mas eu não quero tomar todo o tempo, mas eu fiz só três perguntas e depois eu vou abrir aqui para que os outros participantes também possam colocar algumas questões, ou se quiserem colocar via o chat também, eu posso fazê-las aqui, não tem problema. Paula, o que eu queria colocar a primeira, que pelo menos aqui na visão que eu tenho mais do mercado europeu sobre os produtos com indicação geográfica, é que eles atuam também como promotores ou como dinamizadores, por exemplo, da área rural, não só num contexto gastronômico, digamos assim, mas também num contexto um pouco mais amplo e econômico, até mesmo de turismo rural, experiências gastronômicas. E eu gostava de saber da Paula se a Paula também tem essa visão que esses produtos também dinamizam o espaço rural
de outras formas que não só puramente, digamos assim, relacionadas à alimentação em si. Se a Paula tem algo a comentar sobre esse aspecto. Sim. Adriana, é muito legal sua pergunta, porque assim, ao longo do estudo, não só para construir, né, o livro, mas até para ministrar essa matéria, né, que é uma matéria que eu dou aí nos últimos 3 anos, sempre ficava um pouco para mim essa questão, né, do aspecto comercial, porque eu sabia da importância dele, mas estudando sobre essas indicações geográficas e outras ferramentas, né, tem uma delas que é uma internacional, que é o GIA, né, que é a interface aí com a FAO, e especialmente essa ferramenta internacional, né, não é a indicação geográfica, mas a metodologia dela indica que uma maneira, né, muito possível da manutenção dos patrimônios alimentares é a sua existência no aspecto comercial, porque ela garantiria, né, para os produtores envolvidos, né, especialmente esses de unidades familiares, etc., não só a sua sobrevivência, mas a possibilidade de pensar, construir futuro, né? Que não é aquilo da subsistência somente, né? Do seu dia a dia, mas de ter condições, né? De acumular esse capital, porque, né? É uma realidade que a gente vive e poder planejar futuro, né? E em termos da indicação geográfica, estudando também, né, essa ferramenta aqui, esse selo, né, de certificação, eu tenho uma visão, né, fui também, né, estudando exemplos, então acho que o mais emblemático para nós, né, com uma certa maturidade, é o selo, a certificação do Vale dos Vinhedos, inclusive tem um estudo da Universidade Federal da Bahia a respeito de como esse selo, né, eles fazem uma pesquisa com os produtores, né, na região ali de produção, mas depois também o aspecto mercadológico, qual que é a repercussão, né, tanto na área de produção, quanto na comercialização, né, no processo aí mercadológico, de geração de valor, né? Então eu acho que é indiscutível, né? Um outro exemplo, e no caso do Vale dos Vinhedos, eles chegam a elaborar nessa pesquisa também que o último ponto, né, de agregação de valor é a abertura para o turismo, enoturismo. Então, a estrutura toda, né, do produto, ela fica de tal forma conhecida, né, por conta dessa certificação, que as pessoas começam a se mobilizar, a ter o interesse de se deslocar para visitar o local, né? Um outro exemplo que eu tenho para dar também, que colabora, né, com essa visão, é sobre o selo das paneleiras de goiabeiras, né? As paneleiras de goiabeiras no Espírito Santo, elas fazem um processo artesanal de produção daquela panela que a gente conhece de barro, né? Para muqueca capixaba e também para torta capixaba. E embora, né, o selo de certificação, indicação geográfica delas seja posterior ao trabalho do IFAM, né, o IFAM faz primeiro uma patrimonialização, que é esse dossiê mais com fins intelectuais, educativos, de registro mesmo, né, documental, elas vão receber posteriormente também esse selo, né, e no estudo já do IFAM, eles tratam é, o quanto, né, a patrimonialização vai trazer o assunto delas à tona, ele vai ser mais veiculado, né, a importância, quais são as características culturais que há mais de 200, 300 anos elas vão perpetuando com o fazer dessa panela e o uso também, né, culinário, e elas vão ter uma estruturação que vai permitir, né, depois dessa patrimonialização do IFAM, a elaboração, né, de melhorias no galpão de produção e que vai hoje ser um local para recepção de turismo também, né, de turistas interessados em conhecer esse passo a passo manual, elas não fazem as panelas com torno, é tudo, né, são pessoas envolvidas aí no passo a passo e sem nenhum maquinário envolvido. Então, certamente, né? Acho que esses dois exemplos que são bem diferentes, Uhum. os dois vão chegar no ponto do desenvolvimento turístico. Muito bem. É realmente uma visão que eu também tenho daqui, de alguns exemplos mais locais aqui, mesmo em Portugal, ou até mesmo com os produtos de origem em França ou em Itália, que
nesse aspecto, são mercados bem mais desenvolvidos quando se fala em indicações geográficas, e é uma situação bem semelhante do ponto de vista de dinamização do espaço como um todo, não só numa perspectiva, digamos, unicamente alimentar, digamos assim. A minha outra pergunta, Paula, e depois prometo que eu já abro espaço para para outros comentários, ah, é que eu tenho encontrado alguns estudos em que há um esforço muito grande, há uma dedicação muito grande em se obter essas certificações, sejam lá elas quais forem, digamos assim, mas dentro desse conceito das indicações geográficas principalmente, ou seja, há um esforço comunitário, há um esforço do produtor ou dos produtores, né, do grupo de produtores, cooperativas, em se obter essa certificação. E o que tem ocorrido com o passar dos anos é que essas certificações elas acabam por ser esquecidas ou não são trabalhadas de maneira a tirar o maior valor possível daquele trabalho que foi feito, que é um trabalho muito duro, para se obter essa indicação, né? E eu acabo, existem aqui até na Europa eles utilizam o termo como as indicações geográficas silenciosas ou silent GIs, e caracterizar essas indicações geográficas que ainda existem, a certificação está ali dentro do sistema, mas que nada é feito, ou seja, não é tirado o valor daquele trabalho árduo de alguns anos atrás. E eu não sei se a Paula teria alguma consideração sobre essa realidade brasileira, se isso tem sido encontrado, se a Paula poderia agregar algo dentro desse comentário. Sim, Adriano, acho que, né, super interessante nesse, não só no capítulo ali, né, que eu explico um pouco das ferramentas de salvaguarda, que vai ter a indicação geográfica, mas vai ter o trabalho do IFAM, né, a patrimonialização do IFAM, o GIA, do movimento Slow Food também, e o selo Arte. Uma das grandes questões, né, da existência de todas essas ferramentas na sua diversidade é que grandes questionamentos é sobre o que isso funciona depois na prática da vida, né? Desses ou produtores pequenos ou dessas associações. Então, o cenário ideal, né, seria que é, eles se conversassem, né, convergissem, aquilo que um tem de melhoria, né, agregasse ao que o outro não elabora. E essa tem sido alguma, né, uma iniciativa que tem acontecido em alguns momentos mais pontuais. O que eu percebo, assim, no estudo mesmo, né, do tema, é que acho que a carência maior seria essa, né? Depois de elaborado todos esses processos, como eles vão ajudar de fato na prática né, por exemplo, abrir mercados, né? Porque não é simplesmente estabelecer o selo e ele por si só vai garantir tudo, né? Isso tem uma outra fase de trabalho mesmo. Aqui no Brasil, acho que, né, não sei também como é na Europa, mas uma das questões interessantes, né, que esse livro traz de estudo e também que eu vou, né, pensando e elaborando aí daqui em diante, é que é muito caso a caso, né? Então, por exemplo, a gente tem a indicação geográfica para as cachaças, então cachaça de Paraty, cachaça Salinas, que elas vão ter uma inter-relação, né, com a matéria-prima que é diferente, por exemplo, de um trabalho mais artesanal como das paneleiras de goiabeiras. Então, as dificuldades são diferentes, né? Das paneleiras de goiabeiras, a matéria-prima tem que vir de um local específico, que é o Vale do Mulembá, né? Ela tem a característica ali mineral, né? Tem o passo a passo manual também, que vai gerar uma dificuldade até de que essas paneleiras elas se envolvam nesse pensar do uso do processo, né? Então elas precisam de apoio, assim, elas não conseguem exatamente se estruturar porque o trabalho em si ele já é bem desgastante, né? No caso das cachaças, no caso dos vinhos também, né? Qualquer um dos vinhos, selos de vinícola que a gente tem aqui no Brasil já são estruturas, associações
comunidades com mais maturidade, mais resistência, né, passaram por algumas fases aí também, e muitas delas já são mais estruturadas, né. Essa da cachaça, por exemplo, e da indústria vinícola que a gente tem aqui no sul, já estão em outra fase, né, a problemática é outra. Então, esse trabalhar dos selos, né, acho que talvez o nosso exemplo mais maduro aqui, ao menos, né, no meu ponto de vista de estudo, acredito que sejam da indústria vinícola mesmo, né. Tem vários selos, mas o Vale dos Vinhedos acho que é um principal. Não estão nessa fase de dificuldade, né, porque já estão mais estruturados, já tem uma maturidade aí do processo. Então é muito caso a caso, né, acho que o que eu poderia colaborar aqui com você sobre isso são essas diferenças que, ao mesmo tempo, né, são a nossa poesia, o nosso valor para o patrimônio, mas é o que gera as dificuldades, não tem uma solução de tamanho único para todo mundo, né. Exato, Paula. Eu acho que é a mesma realidade, assim, porque também nota-se que o setor vinícola está a anos-luz desse trabalho, ou seja, ele já tem outras problemáticas que são totalmente diferentes, por exemplo, de alguns produtos agrícolas e o mercado de queijos também é bem desenvolvido, né? Aqui, pelo menos para a gente, o setor dos queijos é muito desenvolvido dentro desse ponto de vista de promoção, divulgação, a engrenagem já anda muito bem. E sim, as necessidades são outras. E isso realmente acaba por ser uma problemática dentro desse universo. Não sei se Mônica, Giane gostariam de colocar alguma questão. A Giane, por favor. Sim, se quiser falar, Giane, fique à vontade. Eu queria parabenizar a Paula, né, pelo livro. Eu também, assim como o Adriano, né, eu já tá na minha lista aqui da leitura. E algumas perguntas de Adriano acho que já acabaram assim, teve uma contribuição, né, foram dúvidas que eu tinha também. Mas achei muito válido o capítulo de sustentabilidade, né, que você inseriu no livro, e eu vejo assim como isso também pode afetar em identidade já existente, né, em alguns alimentos que podem ser afetados, né. Vejo muito pela situação da poluição e água, principalmente, né, a qualidade da água, em como pode realmente ter essa modificação, né, do reconhecimento, não apenas da valorização de certos alimentos, principalmente alimentos como o próprio vinho e outros alimentos que dependem dos recursos hídricos, né, bem qualitativo. E eu queria também perguntar justamente sobre isso. Você, como professora há 15 anos no Senac, né, já trabalhando, e a gente vendo esse mercado da gastronomia, vejo assim a nível aqui do Brasil, acredito na Europa também, né, cada vez mais crescente, e, e às vezes uma desconexão, não apenas sustentabilidade, mas até mesmo com esses patrimônios ou que ainda não foram identificados. Aqui na região mesmo, né, eu moro no interior do Rio de Janeiro, é uma região que é riquíssima, porque nós temos biomas distintos, né, Mata Atlântica, a Restinga que está inserida no Mata Atlântica, mas e que, como bem você falou, tem que ter uma parceria. Economia solidária aqui é muito forte, então acho que a economia solidária ela pesa, a gente viu até alguns exemplos no Nordeste, né, que estão bem adiantados com essa valorização da identidade, né, de certos alimentos e do artesanato. Então, acho que pesa muito. E a gente tem essa distinção, né, no território brasileiro da riqueza que se tem e como que a gente poderia estar mapeando, né, essa valorização, né, que ainda é muito diferente. O estado de São Paulo, você bem colocou agora essa caso das paneleiras lá no Espírito Santo, muito próximo aqui da nossa região. E nós temos aqui agora na região a farinha, né, a farinha de mandioca, pela produção muito qualificada
de mandioca. E então eu queria te perguntar assim, como que esse ensino, né? A primeira pergunta é como que o ensino na rede Senac, penso até, aqui nós temos o Senac também em Campos, ele está à frente a essa educação, né, de quem, das turmas que estão se formando, se tem realmente essa preocupação a nível de território brasileiro, as emendas, né, dos cursos. E já aproveitando, quero só perguntar com relação a um reconhecimento e valorização, digamos, de um território específico, pensando num endemismo territorial. Isso é possível, né? Se fosse, por exemplo, ter um mapeamento aqui, eu vejo a Restinga tem todo um endemismo de frutas de Restinga. Existe essa possibilidade de você ter essa identidade para um bioma ou não é possível? Giane, muito obrigada, viu, pelos comentários. Espero que você consiga, né, acessar, ler o livro e depois também me contar o que você achou. Em termos dessa estrutura de ensino, né, acho que até a minha experiência, né, é bem ampla ali no Senac, a gente tem essa preocupação constante, o currículo ele é revisitado, né, de tempos em tempos, um tempo curto, né, cada 4 anos mais ou menos, e eu, né, sou tanto de uma geração de aluna quanto de professora, né, nesse curso também no Senac. Então eu percebo assim, visivelmente a mudança, né? Porque eu acho que a gastronomia, quando ela chega no Brasil, né, como essa área de conhecimento, essa prática em termos de hotelaria, né, e restaurantes, ela chega muito como um fim assim pontual de atividade operacional. Né? Então, essa é a nossa entrada, né, dessa área de conhecimento e prática aqui no Brasil, dos anos 80, né, para cá, mas como formação mesmo acadêmica, ali no finalzinho dos anos 90, começo de ano 2000, né? Que ele vai se estruturando mesmo, de modo universitário. Então, isso certamente impactou, né? Como por muito tempo a gente tinha mais esse viés mesmo da operação, né, da prática, que não é um problema, né? Eu acho que é uma característica essencial do curso, mas a transformação, né, da sociedade, os novos questionamentos, o consumidor também muito mais questionador, né, muito mais interessado nos processos, por exemplo, de rastreabilidade, eles vão fazendo com que a gente precise atualizar também essa área, né? Então, é verdade que hoje, na prática, muitos alunos vêm para o curso, até por conta, né, da mediatização da nossa área. Então, recentemente eu li uma pesquisa sobre isso antes da pandemia, né? Sobre programas de televisão que falavam sobre gastronomia, culinária. Antes da pandemia, esse levantamento foi feito por um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o universo pesquisado por ele era de mais de 100 programas de televisão no Brasil que tinham essa interface da atividade culinária, né? Seja de entretenimento ou esses diários também. E isso antes da pandemia, né? Eu imagino que haja uma mudança bem considerável nisso, né? Então, a gente tem essa preocupação, né, de atualizar constantemente, e a formação ética, eu acho que de maneira mais direcionada, né, ela vem sendo incluída no currículo já há alguns anos, né? A gente vai tentando acompanhar também, né, essas novas perspectivas, e uma coisa muito importante, né, que é a gastronomia, ela é uma área de conhecimento e prática europeia, né? Então, para nós também é um desafio atualizar ela em termos do que isso significa no Brasil, né? Existe um contexto histórico da gastronomia que é de uma relação com a alimentação mais baseada em privilégio, né? Em um acesso aí muito direcionado mesmo, né? De alimentos e etc. E a gente vem constantemente nas últimas décadas
tentando alinhar esse curso também a questões mais problemáticas nossas, né? Então, não dá para a gente falar de gastronomia hoje sem alguma interface com situações de vulnerabilidade de acesso à alimentação que a gente tem no Brasil, né? Ou pensar os produtores agrícolas que, no nosso contexto brasileiro, né, muitos deles têm uma situação de vulnerabilidade muito importante, né, que a gente não pode fechar os olhos também se a gente quer acessar esses patrimônios de alguma maneira, né, se a gente quer comer um alimento de qualidade, servir nos restaurantes e assim por diante. Então, é uma preocupação real que vem sendo elaborada há algum tempo, né, o Senac é bem consciente, né, e tem muita responsabilidade nisso também. E em relação ao selo, né, de biomas e etc., pelo menos no momento eu desconheço essa tipologia, porque normalmente, né, não sei se o Adriano, enfim, tem uma experiência diferente, mas normalmente os selos, eles têm uma associação com algumas comunidades, né? Tem que ter pessoas envolvidas que façam consigam, né, digamos que representar essa certificação de alguma maneira, né? Então, a gente tem estudos, né, sobre possibilidades de pensar os biomas brasileiros, mas muito mais em nível intelectual, né? Não chega a ser na prática, algo que produza um selo específico, né? E a gente também tem uma situação, né, dos selos, que eu não sei como funciona na Europa, mas aqui no Brasil, que eles podem ser adquiridos, construídos, né, de maneira compulsória, quando precisam atender alguma legislação e etc., ou voluntária, né, que seriam essas que são mais utilizadas aqui no Brasil para o fim de agregar valor mercadológico. Então, é, vão ter essas duas naturezas também que vão fazer com que esses selos, né, ao mesmo tempo que seja um campo bem criativo, né, não, pelo menos até o momento eu não conheço algum voltado para representar somente essa questão mais geográfica, né, de bioma, etc. Normalmente essa expressão ela vai aparecer nos selos associada a um grupo de pessoas, a um produto especificamente, né? Então, pelo menos na minha experiência de pesquisa e estudo, funciona dessa maneira. Muito bem. Não sei se a Mônica tem alguma outra questão, Mônica. Eu quero parabenizar a Paula. Eu achei muito interessante, né? Eu não trabalho diretamente com gastronomia, mas com alimentação. Mas aí, quando você falou que o livro foi criado pensando numa ferramenta pedagógica, aí, e como ele é bem sequenciado, eu tendo interesse, eu já vou, né, conseguir ver muita coisa, como já desperta interesse em vários pontos aqui que você falou. Então, eu acho que é muito bom essa forma dessa organização, porque mesmo eu não sendo da área de gastronomia, eu entendo que eu consigo tirar bastante informação. Um capítulo que eu achei bem interessante foi o capítulo que tu falou das parcerias, né? Como eu trabalho com agricultura familiar, né? Com os agricultores, e aí eu vejo essa dificuldade real que eles têm, né? De quando eles não têm essa parceria para orientar, para fortalecimento do grupo da comunidade, eles têm mais dificuldade de comercialização dos produtos. E outra coisa que vocês falam, e veio na minha cabeça, mesmo no trabalho com produtos, né, de origem, com produtos da agricultura da região, mas até como é que eu posso dizer? A identificação de sabor, de como é que o produto fica, se ele for produzido em determinado solo, numa cidade diferente, que tem um clima diferente, isso a gente tem essa dificuldade de identificar, a gente coloca tudo na mesma régua, e isso é importante, né? Porque nutricionalmente a gente sabe que vai ter uma diferença, né? O solo diferente, ele tem nutrientes diferentes, então ele vai dar um produto diferente. Então, realmente, a gente vê a alimentação de uma forma diferente. A gente não traz essa gastronomia para a alimentação do dia a dia. E é importante que a gente acaba valorizando um produto de muito longe, né? Esquecendo aquele produto que está bem pertinho da gente. Então, por isso que quando eu falo da parceria, eita, tem tanta coisa que pode ser trabalhada junto, né? Nem, até chegar nesse produto de origem, mas tem tanta coisa que a gente for fazendo
na comunidade em si, onde está perto, a gente já consegue melhorar o entorno. Então, assim, parabéns, Paulo, obrigada. Já, também está na minha lista agora. Mônica, muito obrigada, viu, pelas palavras. Uma coisa que você comentou aí, que acho que eu talvez não tenha falado, mas uma das questões simbólicas, né, desses selos e dessas certificações é trazer à tona esses laços, né, de confiança, da origem, né, da história. Então, isso é uma questão bem importante mesmo, né? Que esses selos, além da imagem, né, da representação, além de serem também muito bonitos, ajudar o consumidor, né, na hora ali da decisão de compra, olhar essa imagem e saber, né, aquilo favorecer a compra dele, também ele vai dar essa oportunidade da gente chegar mais perto, né, desses produtores. Então, essas parcerias elas vão se dar, né? Desde o processo ali pode ser, né? Favorecer até a compra direta, por exemplo, né, desses produtores agrícolas, ou então em sistemas que a gente já, ao menos aqui no Brasil, já é bem comum, né? Então, por exemplo, a gente frequentar feiras, né? E hoje tem umas estruturas de grupos de consumo também, né? Que à medida que todo mundo se interessa em ter uma alimentação melhor, né, com produtos de origem, patrimônio alimentar, a gente também se envolver na possibilidade desses produtos chegarem até nós, né? Então, esses grupos de consumo são um envolvimento mesmo, né, da sociedade civil em entrar em contato com esse pequeno produtor e fazer a logística, né, de buscar isso, deixar em algum determinado lugar para isso ser distribuído, né? Então, a gente vai ter aí uma série de oportunidades, né, em termos de turismo, né, que o Adriano já bem falou também. Hoje, né, parece que há uma grande possibilidade de reativar, né, destinos turísticos fazendo até a venda direto na propriedade, né? A pessoa vai visitar, conhece o processo produtivo, se encanta, né? Acho que há essa chance, né, da confiança, do encantamento, da gente humanizar, né, esse processo todo que às vezes a gente faz até mecanicamente, porque em algum momento, né, a gente não consegue, né, fazer a nossa alimentação aí 100%, né, na atenção e pensando aí o processo. Então vai ser uma grande possibilidade mesmo, né, de envolvimento. E chama um pouco para a responsabilidade, né? Acho que a gente ter acesso aos patrimônios, né, valorizá-los e também aos produtos de origem, vai chegar num ponto em que a gente precisa se envolver um pouco mais, né? Não é uma decisão só de poder público ou só, né, de qualquer outra natureza aí de relação, mas do nosso envolvimento também. Muito bem, acho que Paula conseguiu fechar com esse último comentário, porque realmente é uma necessidade de envolvimento da comunidade como um todo, de todas as pessoas como um todo, porque Uhum, o tema é extremamente importante, a manutenção do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio alimentar, permeia diversas áreas, não é uhum, um ponto exclusivo de uma única área sim, e pode favorecer uma exploração. Eu não gosto muito do termo exploração, mas pronto, mas uma exploração bem conduzida, bem feita e exato. bem estruturada pode garantir benefícios para uma cadeia completa, Uhum, desde o produtor, de uma transformação do produto, uhum, passando por turismo rural, por experiências gastronômicas, até chegar ao consumidor que vai ter um produto muito mais sustentável, de qualidade uhum, assegurada, e que promova não só um bem-estar nutricional, como a Mônica também mencionou, mas também a manutenção de um patrimônio cultural e alimentar de uma determinada região. Por mim, ficaríamos aqui por mais algumas horas. Mas eu gostava aqui de agradecer pessoalmente uhum. a Paula por essa presença, por essa brilhante apresentação. Ficou aqui um gostinho de precisamos comprar o livro e precisamos saber mais sobre o assunto.
Agradeço também em nome da Veraquis, a Juliana hoje infelizmente não pôde estar presente, mas tenho certeza que ela gostaria muito de estar aqui para acompanhar a apresentação. E, Paula, mais uma vez, obrigado por essa parceria com a Veraquis, por mais essa presença no Papa Mesa. Esse foi o nosso último Papa Mesa de 2024. Acho que encerramos muito bem. E para quem acompanha a Veraquis depois nos canais sociais, em breve vamos divulgar as próximas sessões do Papa Mesa para 2025. Paula, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Adriano. Obrigada, Mônica, Giane, por tirar um tempinho aí, né, do sábado de vocês para ouvir um pouco do meu trabalho. Fico muito feliz. A Juliana também, obrigada pelo convite novamente. Um ótimo sábado para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, então. Obrigada a gente aí.